Cześć, galera! Aqui é a Marta, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tema especial. Por que um tema especial? Porque para mim, pessoalmente, ele é relacionado um pouquinho com os começos do Brazulaca e um pouquinho com as amizades que a gente fez graças ao Brazulaca. Já já eu explico para você. A gente hoje vai falar sobre cabeleireiro, sobre como se chamam as coisas quando você quiser ir para o cabeleireiro e falar: eu quero pintar o meu cabelo, ou eu quero fazer luzes, ou eu quero qualquer coisa, tá? Qualquer coisa talvez não, porque a gente vai ver algumas coisas definidas, mas aquelas mais comuns, acho que a gente vai ver aqui. E já estou explicando, já vou explicar para você como isso é relacionado com os começos do Brazulaca. Bem no comecinho, tinha uma seguidora nossa que sempre assistia as lives, tudo. Aí a gente conversava às vezes. Agora não sei se a gente começou a conversar depois que isso aconteceu ou antes. Enfim, ela mandou uma vez uma mensagem para mim falando: Marta, eu tô procurando e não tô achando. Como que eu falo para a cabeleireira que eu vou amanhã para ela fazer isso e aquilo com o meu cabelo? Aí eu mandei um áudio para ela, falando em polonês. Eu pensei que ela ia aprender e repetir, mas falou que era difícil e simplesmente colocou o áudio para a cabeleireira. A cabeleireira entendeu, fez o que era para fazer e deu tudo certo. E depois aquela nossa seguidora, que é a Gabi, mandou uma mensagem que tinha dado tudo certo e que estava tudo bem. Então a gente ficou muito feliz. Abraços para você, Gabi. Não sei se você está assistindo esta aula ou não, mas até hoje a gente lembra daquela situação toda. Nossa, foi muito legal. Ok, então essa é a primeira coisa. A segunda coisa foi que uma das nossas alunas, das primeiras alunas da primeira turma, que na verdade já se tornou uma grande amiga nossa, falou uma vez para mim que ela precisa de uma aula sobre como falar com um cabeleireiro, que ela estava na Polônia, eu acho, aí queria ir para cabeleireiro, só que não sabia explicar o que era para fazer com o cabelo. Então ela falou: Marta, tem que gravar uma aula sobre isso. Aí eu falei: tá bom, então eu gravo, só que até hoje não tinha gravado, mas hoje eu vou gravar. Então, abraço para você também, Maria Rosa, e vamos lá, vamos ver então como falar essas coisas em polonês, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar um documento para você que a gente vai utilizar durante esta aula aqui. Olha, primeiro a gente vai ter uma imagem de uma cabeleireira. Aí eu vou explicar aqui qual a diferença entre frisier e frisierka. Depois, olha que bonitinho aqui. Temos as imagens do que o que. Aí eu vou explicar também para você que só as imagens ajudam muito, mas não sei se é suficiente. E depois disso ainda vamos ter algumas frases, ok? Aplicando as palavras que a gente aprende lá em cima, vamos ainda ver essas palavras nas frases para o aprendizado ficar melhor, para as palavras ficarem melhor gravadas ainda na sua cabeça. Vamos lá então, vamos passar para a nossa aula. Então, primeiro acho que vamos como... Bom, não, podemos diminuir. Ok, então a primeira coisa, o nome da aula, frisier, já temos aqui, ó, frisier ou frisierka. Você já sabe qual a diferença? Já imagina? Frisier significa cabeleireiro. Agora, frisierka significa cabeleireira. Cabeleireira. Essas palavras frisier, frisierka não tem nada a ver com cabelo em polonês. Em português tem, né? Cabelo, cabeleireiro. Em polonês não. Cabelo em polonês seria włosy. E assim, włos seria um fio de cabelo. Aí é forma singular, włos. Włosy já é no plural. Mas em português a gente fala tipo, eu tenho cabelo loiro e não tenho cabelos loiros.
Em polonês seria tipo cabelos loiros, porque no plural, tá? Se a gente falar só włos, aí significa que um fio de cabelo. Beleza? Então, temos aqui fryzjer ou fryzjerka, é cabeleireiro ou cabeleireira. E agora vamos para essas nossas imagens. Aqui primeiro na esquerda. O que é isso? Como você acha? Mycie. Mycie significa lavagem. É tipo o substantivo de lavar. Então, lavagem. Ó, aqui temos cabelo sujo e aqui temos um cabelo brilhando. Mas mycie é lavagem, simplesmente. Ok? Depois aqui temos czesanie. Czesanie. Czesanie é o penteado. Czesanie. Na verdade, não sei se é para falar que é penteado, porque o substantivo de pentear, mas é sobre o processo. Ok? Não é o efeito final, não é o resultado final. É o processo. Então, vou colocar aqui penteado, mas vou colocar no entre parênteses processo. Tá? Czesanie. Então, mycie, czesanie. É até que intuitivo, né? As imagens, quando você já sabe o que significa, aí fica intuitivo. Vamos aqui para as próximas. Loki ou trwała. Qual a diferença? Loki significa os caracóis. Eu acho que é assim que se fala, né? Caracóis. Isso, exatamente, essa é a palavra. Loki. Loki significa caracóis. Ok, deu certo. De novo, isso aqui está no plural, porque seria só tipo uma aqui. O resto de cabelo tá normal. E aqui, um caracol seria lok. Loki, caracóis. Mas este penteado, este cabelo aqui, parece também trwała. O que significa trwała? Era para ficar assim? Trwała. Trwała significa permanente. Permanente. E aqui, permanente é tanto sobre o cabelo em si, que em português eu já ouvi que se fala assim também, né? Permanente é aquela... Bom, um cabelo mais ou menos assim. Fica. Mas trwała significa permanente no geral. Se você quiser falar sobre uma maquiagem permanente, também seria trwała ou uma coisa parecida, tipo trwały, tá? Trwały é permanente. Trwała é para as palavras femininas, trwały é para as palavras masculinas. Se fosse alguma outra coisa permanente, poderia ser trwała também, porque esta é a palavra, ok? É sobre o cabelo, mas não só sobre o cabelo. Ok, então Loki, caracóis e trwała, permanente. Strzyżenie. O que significa strzyżenie? Strzyżenie é como se fosse corte, de cortar o cabelo, tá? Então, strzyżenie é corte. Quando a gente quer falar sobre um corte de bolo, por exemplo, já seria diferente, tá? Não misturamos isso. Strzyżenie é corte, mas é do processo de cortar o cabelo. É exatamente isso, o processo de cortar o cabelo é strzyżenie. E também strzyżenie, falamos sobre o processo de cortar, tipo, o cabelo, os pelos dos cachorrinhos, por exemplo. Também é strzyżenie, a gente leva um cachorro para o cabeleireiro dos cachorros para strzyżenie, ok? Strzyżenie pode ser tanto do cabelo comprido, tipo assim, quanto também do cabelo bem curtinho, quando uma pessoa tem cabelo bem curto assim e quer cortar mais ainda, também seria strzyżenie. Strzyżenie, tá? Corte. Eu coloquei corte aqui porque é um substantivo também e é tipo o processo de cortar. É corte, eu sei que em português é um pouquinho diferente, né? O corte pode ser tipo o resultado final. O cabelo, o corte do cabelo, em polonês não. Strzyżenie é corte, mas no sentido do processo de cortar também. Então, vou colocar processo. De novo.
Ok, vamos passar para as próximas palavras aqui. Farbowanie. Farbowanie é de pintar o cabelo, mas de novo, tipo, é o processo de pintar o cabelo. Farbowanie. Farbowanie é o... Eu vou colocar aqui, processo de pintar. Porque não é uma pinta, né? É o processo de pintar. Então, é isso. Farbowanie é o processo de pintar. Por exemplo, quando você tem uma tabela de preços no cabeleireiro, lá você pode achar mycie, czesanie, é assim que ficaria escrito provavelmente, lock, outro fala, strzyżenie, farbowanie, tá? É desse jeito que tá escrito. Por isso eu deixei aqui assim. São os substantivos, não os verbos, ok? Então, farbowanie é o processo de pintar o cabelo. O cabelo ou alguma outra coisa, neste caso é cabelo. E aqui, esta imagem um pouco engraçada, pasemka é como se fossem luzes. Pasemka é luzes. Então, você pode fazer, por exemplo, farbowanie e pasemka. Tipo, você pode pintar o cabelo e depois ainda fazer as luzes. Você pode fazer só as luzes. Isso aqui, pasemka, pode ser com uma tinta mais clara do que o seu cabelo, mas com mais escura também. Não sei como é em português, na verdade, acho que também. Porque luzes eu sempre associei com uma coisa mais clara, né? Mas, bom, é no geral, tá? Pasemka é no geral. Luzes. Ok, então aqui a gente viu essas 6 coisas, acho que são as coisas principais quando a gente vai para o cabeleireiro. A gente normalmente pede uma dessas coisas, né? Se tiver alguma outra, deixe nos comentários, aí eu vou falar para você como falar. Se eu souber, eu falo para você como falar. Ok, e agora então eu acho que podemos passar para a parte 2, para a parte mais importante, que é a parte das frases. Então vamos ver agora essas palavras que a gente já aprendeu, já aplicadas nas frases. Vamos lá, vamos para a primeira frase. Muszę iść do fryzjera. Tenho que ir ao cabeleireiro. Muszę significa tenho que, eu tenho que. Muszę, tenho que. Iść significa ir. Iść, ir. Do fryzjera é ao cabeleireiro, para o cabeleireiro. Só do significa para ou a algum lugar. Do, para. E fryzjera veio da palavra fryzjer, que a gente tinha visto lá em cima. Fryzjer virou fryzjera, significa cabeleireiro. Não é, fryzjera não significa cabeleireira, tá? Cabeleireira seria fryzjerka, um K aqui, K-A, fryzjerka. Fryzjer ou fryzjera é cabeleireiro. Por que muda? Por causa da declinação, tá? Então, no geral, a forma principal é fryzjera, a forma principal é fryzjer, sem A. Fryzjera é uma das formas da declinação. Então, mais uma vez, muszę, tenho que, iść, ir, do, para ou a, ou, neste caso, fryzjera, cabeleireiro. A frase toda. Tenho que ir ao cabeleireiro. Tenho que ir ao cabeleireiro em polonês, mais importante. Muszę iść do fryzjera. Muszę iść do fryzjera. Muszę iść do fryzjera. Tenho que ir ao cabeleireiro. Vamos para a próxima frase. Na ślub muszę mieć piękną fryzurę. Tenho que ter um lindo penteado para o casamento. Olha que aqui não temos a palavra czesanie. Já vou explicar. Na ślub é para o casamento. Na, então, às vezes significa para também. Ślub significa casamento, mas não o casamento tipo o casamento deles é um exemplo. Tipo, não ślub é o acontecimento e não o relacionamento de duas pessoas por vários anos. Em português temos só uma palavra, né? É casamento na igreja, casamento no cartório ou casamento de 50 anos.
né? Em polonês, não. Ślub é o evento, então, por exemplo, casamento na igreja seria ślub na igreja, casamento no cartório, ślub no cartório, mas ślub é o evento. Casamento no sentido do evento. Sobre o relacionamento seria um pouco diferente, tipo casamento de 50 anos, casamento de 40 anos. Sobre o relacionamento é diferente. Mas sobre isso vamos falar em uma outra aula, na verdade uma live. Essa live já está planejada. Talvez já vai ter acontecido quando você estiver vendo esta aula. Mas vamos falar sobre isso. Ok, voltando. Na ślub, para o casamento, muszę, eu tenho que, isso a gente já viu aqui, muszę jeśli do fryzjera. Mieć significa ter. Mieć é ter. Piękną vem da palavra piękna, que significa linda. Aqui temos lindo, porque o penteado em polonês, fryzura, que veio da palavra fryzura, é uma palavra feminina, por isso temos linda fryzura. E agora, o que significa essa fryzura nossa? É que, como eu tinha falado, aquela palavra lá que a gente tinha visto, aqui, czesanie, é penteado no sentido do processo de pentear o cabelo, ok? Agora, frisura já não é o processo, já é o resultado final. Então, se a gente quiser falar, nossa, você tá com um cabelo lindo hoje, em polonês seria, nossa, você tá com frisura linda hoje. Ou se a gente quiser ter algum penteado diferente no casamento, seria também frisura para o casamento. Se a gente quiser falar, nossa, aquele dia eu fui na cabeleireiro para ter um penteado diferente, seria eu fui no cabeleireiro para ter uma frisura diferente. Então, de novo, czesanie, aquilo lá é o processo de pentear o cabelo, ok? O processo de fazer o penteado. Agora, a frisura é penteado como resultado final. E não precisa ser feito no cabeleireiro. Se eu fizer em casa um penteado bonito, alguém pode falar para mim, Marta, você tá com frisura linda, ok? Então, é isso. É o resultado final. Mais uma vez. Na ślub, para o casamento, muszę, tenho que. Mieć significa ter. Piękną, linda. Frisura, o penteado. I a frase toda. Na ślub muszę mieć piękną fryzurę. Na ślub muszę mieć piękną fryzurę. Tenho que ter lindo penteado para o casamento. I vamos aqui para a próxima frase. Mycie włosów i czesanie jest wliczone w cenę, a lavagem ou penteado do cabelo está incluso no preço? Mycie, como eu tinha falado, é a lavagem, ok? Lavagem do carro também seria mycie do carro. Eu não sei se em português seria assim ou se seria um pouco diferente, mas essa é a tradução mais próxima que eu encontrei. Talvez tenha algum outro nome para isso, não sei. Esse é o nome, o melhor que eu achei em português. Włosów significa do cabelo. Eu tinha escrito antes que cabelo no geral seria włosy. Włosów é do cabelo, aqui. I significa aqui. Czesanie, penteado, tá? Mas não é o resultado final, é o processo, é aquilo que temos tipo no preço normalmente. Jest significa está ou é, depende da situação. Está ou é. Wliczone. Wliczone aqui significa incluso. E no geral, isso wliczone significa incluso, mas é quando a gente está falando sobre preço de alguma coisa, sobre o valor, o dinheiro, ok? Porque liczone seria tipo contado, wliczone é contado dentro, então é incluso, ok? E w cenę significa no preço, porque w é em, no, na, e cenę vem da palavra cena, que significa preço.
Ok, mais uma vez, desde o começo. Mycie, a lavagem, o processo de lavar, né? Włosów, do cabelo. Então, a ordem das palavras também é um pouco diferente. I czesanie, e o penteado, no sentido do processo de pentear. Jest, está, wliczone, incluso w cenę, no preço. I a frase toda. Mycie włosów i czesanie jest wliczone w cenę. Mycie włosów i czesanie jest wliczone w cenę. A lavagem e o penteado do cabelo está incluso no preço. E aqui, essa é uma informação importante, porque se você, por exemplo, for no cabeleireiro e quiser só cortar o cabelo e ele lavar o seu cabelo antes, ele pode cobrar mais para fazer isso, por fazer isso. Tá? Depende muito do cabeleireiro, às vezes está incluso, às vezes você pagou a parte, às vezes avisa, às vezes não avisa. Enfim, tem que sempre ficar esperto e qualquer coisa perguntar, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. Ile kosztuje trwała? Quanto custa uma permanente? Ile significa quanto. Ile, quanto. Kosztuje significa custa. Kosztuje, custa. E trwała, permanente, uma permanente, como a gente já tinha visto. Esta frase é bem útil, porque você pode usar ile kosztuje, quanto custa, e colocar qualquer uma daquelas coisas que a gente viu. Então, você pode falar ile kosztuje mycie, ou ile kosztuje mycie włosów. Você já tem uma frase também, mycie włosów, a lavagem do cabelo. Ile kosztuje czesanie, né? Quanto custa o penteado. Ile kosztuje strzyżenie. Ile kosztuje trwała, como tem na frase, né? Ile kosztuje strzyżenie, para cortar o cabelo. Ile kosztuje farbowanie. Ile kosztują seria a pasemka, porque aqui temos no plural, então quanto custam. Já vou colocar aqui para você. Que kosztują significa custam. Então, se você quiser falar quanto custam as luzes, seria ile kosztują. Ile, quanto, kosztują, custam. Pasemka, as luzes, tá? Então, é isso. Ile kosztuje ou ile kosztują. Quanto custa ou quanto custa. Aqui temos, então, voltando para a nossa frase. Ile kosztuje trwała, quanto custa uma permanente. Ile, mais uma vez. Ile, quanto, kosztuje, custa, kosztują, custam. Trwała, uma permanente. A frase toda. Ile kosztuje trwała? Ile kosztuje trwała? Quanto custa uma permanente? Vamos passar para a próxima frase. Gdzie zrobiłaś szloki? Onde você fez os caracóis? Gdzie significa onde. Gdzie é onde. Zrobiłaś significa você fez, mas você fez feminino. O que isso significa? Que essa é uma pergunta, um verbo usado na conversa com uma mulher, ok? Zrobiłaś. Você fez. Se a gente quisesse perguntar para um homem, seria zrobiłeś. Eu colocaria um meme, que é versão masculina. Mas aqui temos a versão feminina, zrobiłaś, tá? Zrobiłaś é você fez. E loki significa os caracóis, como a gente tinha visto. Isso pode significar duas coisas. Acho que tanto em polonês quanto em português seria igual. Isso pode significar que uma mulher fez caracóis em algum cabeleireiro e uma amiga está perguntando aonde você fez. Tipo, não é a pessoa que fez mesmo, é um cabeleireiro que fez, mas a pergunta é, tipo, onde você fez? Aí a pessoa fala no cabeleireiro. Quanto também poderia ser uma pergunta tipo, onde você fez os caracóis, no sentido de onde você mesma fez, ok? Você mesma fez. Mais comum é perguntar sobre o cabeleireiro, né? Sobre um salão de cabeleireiro. Mas, pode ter os dois significados. Acho que é a mesma coisa em polonês e em português. Então, mais uma vez, passo a passo. Gdzie significa onde. Zrobiłaś, você fez.
A pergunta é feita para uma mulher. Loki, os caracóis. A pergunta toda. Gdzie zrobiłaś loki? Gdzie zrobiłaś loki? Gdzie zrobiłaś loki? Onde você fez os caracóis? I a próxima frase. Mój mąż jest zapisany na strzyżenie na sobotę. Meu marido está inscrito para corte de cabelo no sábado. Calma, calma, eu sei que em português ficou muito estranha essa frase. Já vou explicar. Vamos passo a passo, ok? Depois eu explico por que ficou assim. Muy significa meu. Mąż significa marido. Jest significa é ou está, como a gente já viu. Zapisany, inscrito. Na strzyżenie, para corte, a gente já viu que na pode significar para, e strzyżenie, tipo corte de cabelo. Em polonês não tem nem de cabelo, né? É óbvio que é corte de cabelo. E na sobotę, no sábado, na verdade, seria para o sábado, tá? Na sobotę, vamos botar aqui, para o sábado. E só sábado é sobota em polonês. Sobota é sábado. Ok. Agora, eu sei que isso ficou estranho em português. A gente falaria mais tipo, meu marido vai cortar cabelo no sábado. Só que se a gente falar assim em polonês, isso pode significar que o marido vai cortar, ele mesmo vai cortar o cabelo dele no sábado, tá? Se ele vai cortar o cabelo no sábado, pode significar literalmente que ele que vai cortar o cabelo no sábado. E em português também, sim. Mas em polonês, se for para cortar o cabelo no cabeleireiro, a gente pode falar assim também e é totalmente normal. Então a gente fala que alguém está inscrito ou que eu estou inscrita para corte de cabelo ou para pintar o cabelo, né? Então pode ser na strzyżenie, se for para cortar o cabelo, na, aí voltamos para lá, na farbowanie, para pintar o cabelo, na pasemka, na strzyżenie, tá? Na czesanie, na mycie, qualquer dessas coisas você pode colocar. Aí a gente se inscreve para isso. Quando a gente também liga no cabeleireiro e quer reservar um horário, a gente não fala que a gente quer reservar um horário, a gente fala que a gente quer se inscrever. I zapisać. Zapisać się na e inscrever-se para. Aí você fala para o que você quer se inscrever. Se for para cortar o cabelo é na strzyżenie, para pintar o cabelo na farbowanie, etc. Ali do jeito que está lá em cima, tá? Então a gente liga no cabeleireiro para falar: olá, bom dia, né? Dzień dobry. Eu gostaria de me inscrever para cortar o cabelo para o sábado. Aí seria: bom dia, dzień dobry. Gostaria de. Então, chciałabym é forma feminina. Então, as mulheres falam chciałabym, eu gostaria de. Os homens falariam não chciałabym, mas chciałbym, sem a. Chciałbym é forma feminina, é forma masculina, eu gostaria de. Depois você fala chciałabym ou chciałbym zapisać się na. Aí você fala inscrever-se para. Você depois escolhe uma daquelas opções de cima. Então, na strzyżenie para cortar, na farbowanie para pintar, na pasemka para as luzes. Aí você, por exemplo, falando na sobota, seria para o sábado. Se fosse algum outro dia, você fala o dia, tá? Pode ser para o domingo, na niedziela, pode ser para a segunda-feira, na poniedziałek. Aí você já vê lá no tradutor, no dicionário, como se fala os dias da semana ou como se falaria algum dia, por exemplo, para o dia 25 de março. Aí você vê, ok? Mas enfim, tudo isso só para explicar que em polonês a gente se inscreve para ir no cabeleireiro também, tá?
Ok, então mais uma vez. Mój mąż, meu marido, está zapisany, inscrito, na strzyżenie para cortar, para corte, porque strzyżenie é substantivo, na sobotę, para o sábado. Em português pode ser no sábado. I vamos com a frase toda. Mój mąż jest zapisany na strzyżenie na sobotę. Mój mąż jest zapisany na strzyżenie na sobotę. Meu marido está inscrito para corte de cabelo no sábado. E aqui, inscrito é zapisany. Se fosse inscrita, seria zapisana. E aqui mais uma dica. Se você for para o cabeleireiro e você já tem agendado a sua visita, ok? Visita, consulta, enfim, o seu horário. Você fala, olá, bom dia, tipo, dzień dobry. Aí você fala, jestem zapisana. Estou inscrita ou jestem zapisany. Aqui vou deixar zapisana porque aqui temos já zapisana, ok? Então, eu estou inscrita. Depois, você pode falar na. Aí você fala o que é. Se é corte, pintar, etc. etc. Aí depois você fala de novo na e fala horário. Tipo, na pierwszą, para uma. Na drugą, para a segunda, tipo, para 2 horas. Enfim, sobre os horários a gente não vai falar, mas aqui poderia falar assim. Ok? Então é assim que a gente fala também, tanto na ligação, no agendamento, ou na ligação ou pessoalmente, se você quiser ser. Agendar o horário, você fala que você quer se inscrever, tá? E quando você chega no horário agendado, no dia no horário agendado, você fala que você está inscrito para o horário agendado, ok? Tá. Em português nem precisa, né? Na alguma coisa lá de cima e aí você coloca o horário em polonês. Ok, vamos então para a próxima frase. Ile skracamy? Quanto cortamos? Ile significa quanto, isso a gente já viu. Skracamy, não literalmente cortamos. Já vou explicar. Cortamos. Talvez em português até seria. É que skracać é fazer com que alguma coisa fique mais curta. Então, seria tipo cortar, encurtar, talvez encurtar, tá? Cortamos literalmente seria obcinamy ou ścinamy. E esses verbos você também pode ouvir no cabeleireiro. Ścinamy. Isso sim significa literalmente cortamos. Ok? Se fosse um homem, ou não um homem, pode ser uma mulher, que tenha um cabelo muito curtinho, aí strzyżemy. É parecido com aquele verbo strzyżenie, com aquele substantivo strzyżenie, que é o corte, né? Eu coloquei. Strzyżemy também cortamos, mas isso é mais usado quando usamos uma maquininha, não só com a tesoura. Quando é com a tesoura, os verbos usados são mais esses. Obcinamy ou ścinamy, tá? Strzyżemy, cortamos, mas é o cabelo mais curto. Cabelo mais curto, normalmente com a máquina, tá? Vou colocar aqui máquina. Ok. Tá bom. Então, obcinamy, ścinamy, strzyżemy, tudo isso cortamos. Então, o que significa skracamy é aquilo que eu falei, tipo, encurtamos. Encurtamos, encurtamos. É de fazer mais curto, ok? Não necessariamente de cortar, de fazer mais curto. Isso é usado tanto para falar sobre o cabelo, quanto para falar, por exemplo, sobre uma calça. Às vezes a gente compra uma calça muito comprida no mercado, aí depois tem que cortar ela um pouco, né? Tipo, encurtar. Encurtar, nem sei se isso existe. Mas seria tipo isso, ele é skracamy, tá? Então, uma costureira também pode pode tipo cortar a calça nesse sentido. Skracamy, cortamos. Ok, então, ile, quanto skracamy? Cortamos. Ile skracamy? Quanto cortamos? Ile skracamy? Ile skracamy? Quanto cortamos?
Isso o cabeleireiro pode perguntar para você. A próxima frase é: Chcę tylko podciąć końcówki. Chcę tylko podciąć końcówki. Quero cortar só as pontas. Chcę significa quero. Tylko significa só. Só. Podciąć. Mais uma forma. Podciąć é cortar, mas é tipo, é cortar um pouco, ok? No geral, cortar poderia ser ciąć, obciąć, ściąć, como a gente estava visto, ciąć no geral. Podciąć já significa que é só um pouquinho. Eu quero só cortar um pouquinho, tá? Então, é cortar um pouco. E końcówki significa as pontas. Końcówki, as pontas. Vou deixar só pontas. Essa palavra, quando você conhecer ela e quando você começar a ouvir usada muitas vezes, às vezes você pode até sentir a falta dela em português, porque em polonês não é só końcówki do cabelo. Końcówki ou końcówka, que é uma ponta, pode ser qualquer coisa, ok? Um finalzinho de alguma coisa é końcówka. Por que finalzinho? Porque final seria koniec. Koniec é final. Então, końcówki é tipo finalzinhos. Em português temos as pontas. E essa palavra końcówka até o Cris às vezes usa comigo. A gente tá falando em português, aí o Cris fala: Marta, onde tá? Aí ele fica pensando, końcówka de alguma coisa. Ele fala a frase toda em português, mas a palavra końcówka ele usa em polonês porque em português não temos essa palavra. Às vezes, aqui temos, né? Temos as pontas, mas em algumas situações em polonês a gente fala końcówka, em português a gente nem sabe qual a palavra que usaria. Mas, ok. Voltando aqui, estamos no tema do cabelo. Então, końcówki vai ser pontas, as pontas. Mais uma vez. Chcę, quero, tylko, só, podciąć, cortar um pouquinho, końcówki, as pontas. I a frase toda? Chcę tylko podciąć końcówki. Chcę tylko podciąć końcówki. Quero cortar só as pontas. Quero só cortar as pontas. E a próxima frase, a última já, está aqui. Jeszcze się zastanawiam, czy farbować włosy, czy robić pasemka. Ainda estou pensando se eu pinto o cabelo ou se faço luzes. Jeszcze significa ainda. Jeszcze é ainda. Się zastanawiam ou zastanawiam się estou pensando ou estou refletindo. Ou reflito no geral também. Porque é pensar, é o processo de pensar, mas naquele processo de pensar, de refletir. Estou pensando se eu faço isso ou não. Se você quiser falar, por exemplo, estou pensando que não vai dar certo. Não dê certo. Eu estou pensando que não vai dar certo. Não seria este verbo, seria um outro verbo, tá? Este verbo, się zastanawiam ou zastanawiam się, é tipo eu estou me perguntando, eu estou refletindo, eu estou pensando naquele, faço, não faço, não sei, tá? É nesse sentido. Se você quiser falar sobre a sua opinião, outro verbo, não é este. É um outro verbo pensar em polonês, tá? Este é mais sobre refletir. Depois, temos aqui czy, se, farbować. Farbować não é eu pinto. Farbować, na verdade, é pintar. Porque é assim que a gente fala em polonês. A gente não fala, ainda estou pensando se eu pinto o cabelo ou se faço luzes. Em polonês, a gente falaria, ainda estou pensando se pintar o cabelo ou se fazer luzes. Tá? Então, czy farbować é se pintar. Włosy, o cabelo. Czy ou e aqui cuidado, que nem sempre a palavra se em polonês vai ser czy,
nem sempre a palavra ou em português vai ser czy em polonês, ok? Depende do contexto. Por isso a gente aprende através de frases. Porque se você começar a criar frases sozinho muito cedo, você pode fazer muitos erros por causa disso. Por causa de outras formas das palavras que você conheceu. Por exemplo, tinha aqui sobota ao invés de sobota, né? Porque temos a declinação. Outra coisa é que, às vezes, uma palavra em polonês é esta aqui em português, ou ao contrário, esta palavra em português e em polonês é esta. Em alguma outra situação, poderia ser diferente, totalmente diferente. Tipo, não uma variação da palavra czy. Não é por causa da declinação. Às vezes poderia ser, por exemplo, jeśli, tá? Depende. Se você já está estudando polonês por algum tempo, talvez você já viu isso, você já sabe. Mas tem aqui as pessoas também que estão começando. Então, é melhor dizer, para ficar bem claro, ok? Então, às vezes, se vai ficar czy, às vezes não. Às vezes, ou vai ficar czy, às vezes não. Então, cuidado, tá? Robić significa fazer, não é eu faço, é fazer. I pasemka é luzes. Ok, mais uma vez. Jeszcze, ainda, się zastanawiam. Estou pensando, estou refletindo. Czy, se, farbować, pintar, aqui temos seu pinto. Włosy, o cabelo. Czy, ou, robić, fazer, aqui temos faço. Pasemka, luzes. I a frase toda. Jeszcze się zastanawiam, czy farbować włosy, czy robić pasemka. Jeszcze się zastanawiam, czy farbować włosy, czy robić pasemka. Ainda estou pensando se eu pinto o cabelo ou se faço luzes. E essa foi a última frase. Olha, muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Mais uma vez, uma graça. A minha língua já está aqui, ó. Mas está tarde aqui em Portugal, ok? É por isso. Mais uma vez, um grande abraço para você, Gabi. Um grande abraço, beijos para você, Maria Rosa. Muito obrigada pela sugestão, pela ideia desta aula aqui. Espero que você tenha gostado. E o que mais? Caso você gostou da aula, estou falando aqui agora para você mesmo que está assistindo. Caso você gostou, caso você tenha gostado, deixa o seu like, comenta aí para mim, para eu saber o que você achou da aula. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no canal para ter acesso a esse conteúdo. E um lembrete, aqui esse documento vai ficar disponível para você baixar no link do bônus na descrição do vídeo. E essas anotações ficam disponíveis na descrição do vídeo também. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por você ter ficado até aqui. E espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa, pa!